Pokémon gigantes. Embora raramente desempenhem um papel importante em termos de enredo, são, no entanto, um tema recorrente no anime Pokémon. Existem vários episódios que têm um enredo girando em torno de Pokémons vulgarmente grandes, a tal ponto que parece ser uma mutação bastante comum para o Pokémon passar. Todos os Pokémon Totem mostrados no anime são Pokémon gigantes. Pokémon na Ilha dos Pokémon Gigantes não estão listados aqui, apesar do nome do episódio, porque se tratava de robôs criados para o parque de diversões e não orgânicos de nenhuma forma biológica. Pokémon gigantes no anime. Krabby de Gary Oak. Apareceu pela primeira vez em O Mistério do Farol, e possuía quase 1 metro de altura. Só mesmo Gary para conseguir capturar uma raridade assim. Dragonite Selvagem. Apareceu pela primeira vez em O Mistério do Farol também, e parecia ser maior que o próprio farol de Bill. Esse é o Pokémon que Bill sempre quis fazer contato. Tentacruel Selvagem. Apareceu pela primeira vez em Tentacool e Tentacruel, e tinha a altura de um prédio de 5 andares. Este Pokémon invadiu uma cidade costeira, destruindo muitos prédios e causando pânico na população. Ele aparece na primeira abertura do anime. Kangaskhan Selvagem. Apareceu pela primeira vez em O Filho de Kangaskhan, e era mais ou menos 5 palmos mais alto que um Kangaskhan comum. Ele faz parte de uma comunidade de Kangaskhan que cuidou de um filhote de humano. Onix de Bruno. Apareceu pela primeira vez em Domando Onix Pirado, e possuía não menos que 15 metros de altura, sendo que os Onix comuns possuem menos de 9 metros. Este Pokémon pertence a Bruno, um dos membros da elite dos 4 de Kanto. Magikarp Selvagem. Apareceu pela primeira vez em Enfermeira de Pokémon, e tinha uma altura aproximadamente de 2 chances, uma em cima da outra. Ele foi cuidado por uma enfermeira Joy com um tom de pele mais escuro que as demais. Bulbasaur da enfermeira Joy. Apareceu pela primeira vez em Ameaça Misteriosa, e possuía 2 vezes o tamanho de um Bulbasaur normal. Ele foi abandonado no esgoto da cidade pelo prefeito da mesma cidade, quando este ainda era uma criança. Depois que o prefeito perdeu a eleição, o Bulbasauro foi entregue para que o Joy cuidasse dele no centro Pokémon. Pidgeot Selvagem. Apareceu pela primeira vez em Arranjando a Encrenca, e possuía 2 vezes o tamanho de um Pidgeot normal. Ed e seus amigos param em um lugar que tem uma reputação de Pokémon superdimensionados. São eles Pidgeot e Raidon. Raidon Selvagem. Apareceu pela primeira vez em Arranjando a Encrenca também, e possuía 2 vezes o tamanho de um Raidon normal. Ash e seus amigos param em um lugar que tem uma reputação de Pokémon superdimensionados, incluindo Pidgeot e Raidon. Charizard Selvagem. Apareceu pela primeira vez em O Desejo Ardente de Charizard, e parecia possuir cerca de 1,5 metros de altura a mais que o Charizard de Ash. Ele foi encontrado no Vale Charifícico, o mesmo lugar onde Ash deixou seu Charizard. Sunflora de Cyrus. Apareceu pela primeira vez em Sorrir para Vencer, e apresentava ter quase 3 metros de altura. Ele pertence a Cyrus, um treinador de Sunfloras na cidade de Bloomingvale. Macargo de Egan. Apareceu pela primeira vez em Quanto Mais Quente Melhor, e era maior que o Brock. O gigante Macargo estava bloqueando o caminho de Ash e seus amigos em direção à cidade de Blackthorn. Ele pertence a Egan, um treinador do tipo Fogo. Goldeen Selvagem. Apareceu pela primeira vez em Iluminem Tudo, e parece ter 5 vezes o tamanho de um Goldeen comum. Ele foi pescado por um Slowpoke em um riacho onde Ash e seus amigos iam fazer uma pescaria. Gulpin do Professor Jacuzzi. Apareceu pela primeira vez em Os Gulpins, e chegava a ser maior que um prédio. Ele ficou desse tamanho por conta de um raio amplificador. O Professor Jacuzzi o capturou com uma bola pesada. Nero, ou Whiscash Selvagem. Apareceu pela primeira vez em Whiscash e Ash, e parecia ser maior que o barco em que Ash e seus amigos estavam. Ele foi apelidado de Nero por Sullivan, que passou muito tempo da sua vida tentando capturá-lo. Skarmory de Winona. Apareceu pela primeira vez em Quem Vai Voar Agora? E tem quase 5 vezes o tamanho de Max. Ele pertence a Winona, uma líder de ginásio de Hoenn. Claydol Selvagem. Apareceu pela primeira vez em O Grande Claydol, e ele havia escapado de uma Pokébola de pedra gigante que o aprisionava. Tal bola foi criada pelo Sábio Branco em tempos passados. Mantine do Senhor Sem Nome.
Apareceu pela primeira vez em duas babás quase perfeitas, e apresentava quase 3 vezes o tamanho de um Mantine comum. Ele pertence a um senhor cujo nome não foi mencionado. Ele é o proprietário do barco a vapor em forma de Wailord, conhecido por levar viajantes à cidade de Hairtom. Staraptor selvagem. Apareceu pela primeira vez em Um Patrulheiro Pokémon e o Riolo Sequestrado, segunda parte, e era maior que Ash. Ele é usado por Luckily Kellin, um Ranger Pokémon. O fóssil Garra de Byron. Apareceu pela primeira vez em Casos de Família, e ele foi encontrado pelo líder do ginásio Byron e, se for ressuscitado, poderá se tornar um Anuris gigante, maior que um ser humano. Greedy-Rapu, o Gengar de Acerola. Apareceu pela primeira vez em Por que não me dá uma pulseira Z? E possui o tamanho de um Pokémon Totem. Foi acidentalmente libertado de uma pedra que havia sido lacrada pela equipe Rocket, e sequestrou Acerola e roubou vários itens da ilha Ula Ula. Sandshrew de Alola selvagem. Apareceu pela primeira vez em Uma Aventura Cavernosa, e é um pouco maior que um Sandshrew de Alola comum. Ele e um grupo de outros Sandshrew de Alola estavam treinando em uma caverna de gelo. Sandslash de Alola selvagem. Apareceu pela primeira vez também em Uma Aventura Cavernosa, e é um pouco maior que um Sandslash de Alola comum. É o mesmo Sandshrew de Alola gigante mencionado anteriormente, porém evoluído. Guzzlord Shiny. Apareceu pela primeira vez em Confronto de Movimento Z, e é colossal. Ele apareceu junto com outros 2 Guzzlords, ao todo são 2 Shinies e um normal, através de Ultra Fendas. Golurk de Go. Apareceu pela primeira vez em Batalha de Rede nas Ruínas, e é quase 2 vezes o tamanho de um Golurk normal. Ele é um Pokémon capturado por Go durante uma batalha de raid em uma ruína chamada Colossus Ruins. Magikarp de Go. Apareceu pela primeira vez em Relaxar e Repousar, e tem 2 vezes o tamanho do normal. Ele foi capturado por Go depois que foi colocado para dormir pelo pó do sono de Oddish. No começo do episódio ele estava maior, pois estava mais gordo. Shieldon do Museu de Ciências de Pilter. Apareceu pela primeira vez em Restaurar e Renovar, e parecia ter incríveis 10 vezes o tamanho de um Shieldon normal. Ele foi visto em um vídeo promocional do Museu de Ciências de Pilter, onde ele seria exposto. Há também os Pokémon Totem de Alola, que possuem um tamanho maior. São eles: Totem Gunshus, que apareceu em Para Derrotar um Totem; Totem Hatiket de Alola, que apareceu em Uma Batalha entre Equipes; Totem Wishiwashi, que apareceu em Grande Céu Peixinho; Totem Lurantis, que apareceu em Desafios e Sabores; Totem Kommo-o, que apareceu em Determinação e Família; e Totem Trevenant, que apareceu em Um Encontro Atemporal. Vários Pokémon gigantes antigos apareceram em O Antigo Quebra-Cabeça de Pokémópolis. Esses Pokémon estavam todos cobertos de marcas semelhantes a tatuagens. Gengar emergiu de um artefato tipo Vajra preto. Alakazam emergiu de um artefato semelhante a uma colher, e Jigglypuff emergiu de um antigo sino. Pokémon gigantes nos jogos. Nas versões Gold, Silver, Crystal, Heart Gold, Soul Silver, embora nenhum Pokémon gigante faça uma aparição direta, uma lenda afirma que um Bellsprout de 30 metros de altura formou a base do pilar central da Torre Sprout. Em Ruby, Sapphire, Omega Ruby e Alpha Sapphire, há 2 homens morando na cidade de Sultópolis, que, respectivamente, querem que o jogador traga para eles grandes espécimes de Barbolt e Shurumichi. Da mesma forma, em Pokémon Emerald, os 2 mesmos homens querem que o jogador traga grandes espécimes de Lotad e Seedot. Em Sun Moon, Ultra Sun e Ultra Moon, os Pokémon Totems são um tipo de variante do Pokémon que aparece no final dos testes da Ilha de Alola. Devido à influência da energia emanada de Ultra Wormholes, esses Pokémon parecem maiores e pesam aproximadamente 2 a 4 vezes mais que os outros Pokémons da mesma espécie. Em Ultra Sun e Ultra Moon, o jogador pode obter Pokémon do tamanho de Totems ao coletar Totem Stickers e apresentá-los a Samson Oak em Rhea Beach. Em Sword Shield, um fenômeno conhecido como Dynamax pode fazer um Pokémon crescer temporariamente para um tamanho gigante, atualizando seus movimentos para Max Moves no processo. No Pokémon GO, os Raid Bosses são Pokémon gigantes com estatísticas superiores às de Pokémon normais. Uma vez derrotados, eles encolherão ao tamanho normal e podem ser capturados. Em Ryu Pikachu, uma das atividades envolve a pesca do Pikachu, e é possível pescar Pokémon muito maiores que a média. Há também um Oddish que, em vez de evoluir, fica maior quando é regado, até atingir pelo menos 10 vezes o tamanho de Pikachu.
Em Pokémon Ranger Guardian Signs, Arceus ataca o jogador com um Crobat gigante quando ele se depara com a Fortaleza do Céu. Pokémon gigantes no mangá. No mangá Electric Tail of Pikachu. Em Haunting My Dreams, Sabrina foi atacada por um Hunter gigante chamado Black Fog. O Névoa Negra era um Hunter incomumente grande, que vivia em Lavender Town desde os tempos antigos, e tinha um ataque Dream Eater poderoso o suficiente para sugar a alma de alguém. Os povos antigos o trataram como um deus, e devido a isso, ele eventualmente escolheu se matar com alta destruição ao invés de ser pego por Ash. Ash pegou um Slowpoke gigante em Ash vs Gary, mas o deu a Gary logo depois em troca de uma foto de sua irmã, May Oak. Depois de ser negociado, ele evoluiu para um Slowbro. No mangá Pokémon Adventures. Em Pokémon Adventures, Dragonite geralmente são mostrados maiores do que normalmente são, como com alguns outros Pokémon. Em Make Way for Magikarp, um Onix selvagem gigante foi usado por Bruno como um campo de batalha em sua batalha contra Bill e o Tenente Surge na Ilha Cerise. Este Onix em particular é muito mais longo do que o normal, permitindo que seja usado como uma ponte de pedra. No mangá Pokémon Gold Silver de Golden Boys. Em A Huge Mysterious Tree, Gold encontrou um Sudowoodo gigante bloqueando a Rota 36. No entanto, logo descobriu que Sudowoodo só parecia gigante devido às várias camadas de lama que havia acumulado sobre si mesmo, e uma vez que essas foram removidas, tudo o que foi à esquerda estava um Sudowoodo de tamanho normal. E para finalizar, em Detetive Pikachu, Tim, Pikachu e Lucy encontram vários Torterra geneticamente modificados que cresceram até o tamanho de pequenas montanhas, que então foram chamados de Jardim Torterra. Este vídeo foi uma produção de Pokéverso. Se gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Assim, nos ajudará a chegar a mais pessoas. Confira nossos outros vídeos que estão aparecendo na tela. E isso é tudo, pessoal. Até mais. Tchau!